Raiumansos lindos e maravilhosos do meu almoço, do jantar e do café da manhã. Como é que vocês vão, meus humansos lindos e meus humansos maravilhosos? Como é que não vão? Já deixa o like, se inscreve, liga aí este sininho marotástico das notificações, humansos lindos e maravilhosos. E só voltem para mais. Bora lá, meus humansos, fazer aquela análise marotástica do anime do nosso querido Shadow-sama. Venham cá, humansos. Vamos caçar nas sombras, as sombras. Bora lá, mas porque tudo já se inicia com aquele clima bem sombrio e tenso, mansos, lindos e maravilhosos. É lá, sexta-feira 13 de Jack o Estripador. Porque um misterioso assassino está matando pessoas aleatoriamente por toda a cidade, se fazendo passar pelo Shadow Garden, dizendo eu sou a Shadow Garden, só que de uma forma extremamente zumbi. É aquele grupo falso que vai tentar se passar por Cid e a tropinha do barulho, né, mansos? E com isso corta pro dia seguinte. Cid no refeitório com Patotinha e Patotão, ali batendo o almoço e falando sobre o fora que o Cid tomou da princesa, que ele não deu nenhum beijinho nela, nem um vucu-vucu do tchucu-tchucu do Lilinho. O cara é realmente um virgão fracassado, protagonista de fundo de segundo plano. O cara realmente conseguiu, no fim das contas, unificar o útil ao agradável. Realmente se tornaram ninguém dentro da cultura da escola. Com isso, cara, eles e os amigos vão continuar sendo inexistentes. E as duas princesas lá estão falando do misterioso dispositivo que, claro, só vai ter uma utilidade real lá para a segunda temporada, né, mansos, lindos e maravilhosos. E ele vai ser dado para ser analisado por uma simpática garotinha que encontrou o Shadow há alguns episódios e que provavelmente vai entrar para Shadow Garden, vai analisar o dispositivo do culto dos diabos, que é um dispositivo para invocar demônios, né, mano? É um dispositivo lá e ela vai ser responsável por estudá-la até com seu pai, incentivando bastante, porque a sua querida filha adotiva acredita no potencial dela. E vemos que ela até mesmo fundou uma nova ordem de cavaleiros, provavelmente para expurgar o mal da anterior. E vemos que as duas irmãs já estão até mais próximas e tudo mais. E com isso, mansos maravilhosos, Cid Senpai e seus amigos, como qualquer bons fracassados invisíveis, chegam no compromisso que eles iam uma visita a uma loja famosa de departamentos que está crescendo. E cara, o Cid é muito tapado, nem percebe que as suas próprias meninas da Shadow Garden são as responsáveis pela loja de departamentos. E com isso, os amigos do Cid ficam morrendo de inveja, porque ele é chamado para testar marcas de chocolate e tudo mais. Porque eles foram lá por chocolate, uma boa, como se fala, boa meta para se uma loja. Eu quero chocolate. Que para aquele mundo é uma baita revolução tecnológica e ele é levado à parte interna ali da loja e descobrindo que dentro da loja há uma casa barra refúgio super mega misteriosa. E é claro, se já percebe ao entrar as meninas da Shadow Garden, a informação. Cara,
esse tipo de salão é quase que obrigatório para quem quer ser um rei, um monarca das sombras, uma verdadeira sala do trono. E Shadow caminha até o seu trono, já percebendo a realidade dos fatos. As meninas que ele foi recrutando para Shadow Garden como essa se aproveitaram dos conhecimentos da vida passada dele, que ele ficou passando. Ele mesmo não se tocou ainda que tudo que ele aprendeu no seu mundo natal podia não só ser usado ali, mas podia ser usado para formar uma verdadeira fortuna, o que permitiria ele de fato se tornar um grande eminência da sombra de Elogiana, a menina que tropeça, cara, ela é meio desastradinha, mas na verdade isso tem a ver com o poder dela. Porque o poder dela faz ela ter um azar muito grande. E o Shadow já goza ali, porque caraca, velho. O cara tá vivendo o sonho, ele tava mesmo no posto de eminência das sombras que tanto desejara. E deu um pouco, jogou um pouco da borra na cara das meninas da sua magia. Ali já mostrando que ele é o papaizito, dividindo um pouco dos seus dotes mágicos com as meninas. E isso ajuda a fortalecer o próprio Cid, porque quanto mais ele divide o poder dele, mais forte ele vai ficando. E as meninas, depois de beber tuzinho, que o papito deu na boquinha, revelam a super verdade sobre as operações daquela loja. E o Cid já passa vergonha, porque as meninas já juntaram um verdadeiro capital de mais de 1 bilhão de zens, fora o prédio. O cara percebe, cara, essa questão da Shadow Garden é só a brincadeira de eminência das sombras dele. Mesmo nesse mundo com magia, ele mesmo não fez porra nenhuma pelo sonho dele. O cara é um farsante que acaba sendo bom em ser um farsante no fim das contas. E percebe que as meninas estão nos luz da frente dele e estão fazendo as coisas pra ele. Cara, o Cid é meio tapado, porque, cara, você não precisa ser um personagem secundário para ser uma eminência das sombras. Ele podia mergulhar de vez na vida de eminência das sombras, porque, cara, o Cid não se tocou. Existe um jeito mais fácil de ser uma eminência das sombras do que simplesmente ser um personagem. Mas acho que é porque ele quer estar no jogo e tá manipulando, vendo os dois lados do jogo. Porque ele podia simplesmente sumir da sociedade, forjar a própria morte, ser o Shadow em tempo integral. Só que ele não tem grana para bancar isso, as meninas dele têm. Mas ele não vai assumir os riscos financeiros e nem, como se diz, tentar usurpar o dinheiro das meninas, né? Ele até rouba uma moeda de ouro lá para bancar os trem dele com a ajuda do slime sombrio e se manda dali, posando de fodão e levando chocolate para os amigos para aumentar o poder do seu disfarce. Ele fica sabendo sobre o misterioso assassino que está se fazendo passar pela Shadow Garden. Vemos o flashback dele sendo atacado pela princesa. Ele acha que é a princesa a responsável por isso. Ele até vai forjar com os amigos uma desculpa para ele ignorar o toque de recolher de que ele vai cagar no bico. Ele não aguenta chegar em casa e vai fazer o mais nobre e brutal dos sacrifícios. Ele vai se envergonhar e cagar na rua, sabe? Aquele pontinho do cocô em público, que, cara, é um evento canônico na vida de todo pobre. Dá aquele cagão em público, sabe? Olhando pros dois lados da rua, vigiando. Mas eu sei que vocês já arriaram aquele barrão em via pública. E Shadow consegue despachar os amigos para poder ir fazer as coisas dele, de uma forma super dramática até. E vai lá tentar resolver a situação, encontrar com os falsos assassinos que estão até sendo cercados pela princesa. Já mostrando que o Cid não é bom nem de raciocínio. Ele achou que era a princesa, mas descobre que é outra pessoa que está se fazendo passar por ele e tudo mais. E vemos que aqueles caras não eram mais do que fantoches manipulados.
pra atacar, mano, se fazendo passar pela Shadow Garden, porque o próprio culto dos diabos quer desbancar a Shadow Garden e ele encontra a menina e manda ela ficar fora daquilo. Isso já faz ela ficar muito mais intrigado. E o próprio Shadow deixa aquele bandidinho que tava manipulando os cadáveres na mão da sua subordinada, que é claro, vai solá-lo lindamente, a lá solador, porque, cara, o Shadow confiou na sua subordinada a missão de finalizar aquilo lá, porque às vezes eu não sou tão bonzinha quanto o Shadow. Mano, é muito legal perceber, né, de que no fim das contas a Shadow Garden tá crescendo, tá dando certo, e vemos das sombras a figura misteriosa que está manipulando a coisa toda, e as meninas da Shadow Garden ficam muito felizes com os resultados, e a princesa e a sua irmã, cara, já ficam sabendo que a Shadow Garden não é o culto dos diabos, que eles não são aliados. Mas como ela mesma fala, não importa se eles são aliados ou não, eles são. Se eles ameaçarem a minha cidade, eu vou dar cabo deles, porque afinal de contas. No fim das contas, a treta da Shadow Garden tem que ser resolvida de uma maneira ou de outra. E é claro, né, mano? Cid e Protinhas estão atrasados pra ir pra escola, né, manos maravilhosos? E inclusive, cara, o Sidão já até comemora os resultados de alguns dos colegas que vai tentar se declarar pra uma menina bonita, ela chuta ele. Os amigos dão no catapimbas, porque o namorado dela já pegou amigo e os amigos, como qualquer bons amigos traíras, vão deixar o amigo no fogo enquanto eles vão seguindo a vida, né? Amigos, pratas à paz. O Shadow reencontra a menina lá e dá chocolate pra ele, o que já deixa ela extremamente feliz. E até o pai dela fala que aquilo é um amorzinho de primeira vista. E ela percebe que o Shadow é aquele cara que saiu do beco todo ensanguentado e tudo mais. Isso vai aprofundar as relações do Shadow com essa menina, que provavelmente vai ser a próxima recruta da Shadow Garden, enquanto ela analisa o tão falado dispositivo. E é isso, mansos. Deixe vossos likes, se inscreve, liga aí o sininho das notificações e só voltem para mais.